Olá, tudo bem com você? Professor Cristiano, Biologia, Ciclos Biogeoquímicos, assunto importantíssimo para os vestibulares, ok? Esse assunto ele engloba muitas coisas interessantes, tá? E assim sendo, nós temos a questão do ciclo biogeoquímico. Vem comigo. Bio, vida, geo, terra, químicos, os elementos químicos que estão na Terra que participam dos seres vivos. Essa seria a questão, a lógica, né? Do porquê chamar ciclos biogeoquímicos. Nós temos uma série de ciclos para serem estudados. Carbono, nitrogênio, água, oxigênio e o ciclo do fósforo. Estes ciclos, eles são independentes, né, dentro de um padrão didático, então a gente pode estudar um em relação independente do outro. Só que nós sabemos que eles fazem parte sempre em conjunto, né? Então nós vamos tentar didaticamente colocar de uma forma bastante isolada cada ciclo e as suas principais características. E assim sendo, nós podemos fazer alguns ganchos. Podemos então falar, olha, um ciclo está relacionado com o outro, ou você mesmo enxergar isso, entender isso dentro do processo, ok? Bom, vamos começar então com o ciclo do carbono. Esse ciclo, ele é extremamente importante e ele está muito, mas muito na mídia. Então, muita conversa há sobre o ciclo do carbono. Professor, mas como assim o ciclo do carbono na mídia? Sim, quando nós falamos em poluição, quando a gente fala em efeito estufa, quando a gente fala em aquecimento global, vamos plantar árvores para salvar o mundo, essas conversas como um todo fazem parte desse tal ciclo do carbono. Então a gente tem que entender como que funciona didaticamente esse ciclo para entender então qual é a dinâmica do ambiente. Vamos lá então? Seguinte, o ciclo do carbono, ele tem um elemento fundamental, esse ciclo do carbono, e o elemento fundamental é o gás carbônico, ok? Então nesse ciclo, o gás carbônico é o nosso principal personagem, ok? Esse gás carbônico, ele é caracterizado como o principal gás estufa, ou do efeito estufa, tá? E ele está centralmente relacionado ao ciclo do carbono. Muito bem. Vou colocar um número aqui, é um número relativamente didático, mas é uma referência importante para a gente, tá? A quantidade de carbono atmosférico na forma de CO2 estava em torno de 0,03%. Isso, tá? Então, mas eu disse uma palavra estava. Professor, por que não está mais? Bom, essa é uma parte da nossa conversa. Então, esse valor 0,03 seria dado como um valor ideal, um valor importante para o efeito estufa na Terra. Muito bem. Só que nós temos um problema muito sério. Esse ciclo do carbono, o ciclo do CO2, está sendo alterado de uma forma muito drástica mesmo. E isso está comprometendo o nosso planeta, o nosso clima, certo? Bom, esse CO2 a 0,03%, ele estaria fazendo parte de um ciclo saudável na Terra, tá? Como é que seria esse ciclo saudável, professor? Bom, aqui nós vamos pegar os seres autótrofos, tá? E esse caso, os autótrofos, eles fazem o quê? Fotossíntese, tá? Fotossíntese. Muito bem. A fotossíntese é o momento em que o gás carbônico está sendo incorporado na planta, ok? Então você sabe que a planta precisa do gás carbônico para então fazer matéria orgânica junto com a água. Muito bem. Então esse é o momento em que ocorre fixação do carbono na natureza, né? Então as plantas, as algas, os seres fotossintetizantes, né, até as cianobactérias, elas apresentam a capacidade, o potencial de fixar o carbono. Muito bem. Só que essas mesmas plantas, elas são autótrofas, ou seja, produzem seu próprio alimento. Em consequência disso, elas fazem o quê? Emitem esse oxigênio, né, o gás carbônico, desculpem, também para a atmosfera a partir da respiração celular, tá? Bom, a tendência é que a planta tende a fixar mais gás carbônico do que soltar. Então, a atividade fotossintetizante tende a ser um pouco maior do que a atividade de respiração celular, né? Então, nós temos aqui a retirada e o envio. Só que temos também os seres heterótrofos, né? Os seres heterótrofos, aqui autótrofo, tá? Autótrofo.
e nós temos os seres heterótrofos. Bom, os heterótrofos, aqueles que fazem consumo, heterótrofos, precisam de uma matéria orgânica para comer, para consumir. Bom, esses heterótrofos, invariavelmente, eles pegam essa matéria orgânica de um ser autótrofo, que pode ser de forma direta ou de forma indireta. Por exemplo, a gente pode comer uma planta diretamente, né, uma folha de alface, por exemplo, ou nós podemos comer derivados, ou seja, aqueles que comeram a planta, tipo carne bovina. Né? O boi come o capim, nesse caso o capim vai ser incorporado pelo boi, e nós comemos o boi, nesse caso, então, incorporamos esse gás carbônico. Só que à medida que nós consumimos, a nossa respiração celular, ela emite o quê? CO2, tá? Então, nós fazemos parte de um ciclo do carbono, onde nós teremos a fixação, a transferência para os heterótrofos e o envio, ou o direto envio para a atmosfera. Isso seria um ciclo saudável. Como assim um ciclo saudável? Esse seria o ciclo em que a quantidade de CO2 ela seria mantida de uma forma ideal, fazendo com que o efeito estufa se mantivesse numa questão positiva, tá? Mas efeito estufa não é sempre problema? Não, em absoluto. Efeito estufa é algo extremamente importante para a natureza, né, para o planeta, porque é ele que mantém a temperatura numa certa média, ok? Então, o efeito estufa é algo extremamente importante para a vida no planeta, tá bom? Só que esse efeito estufa ele está sendo alterado. Por quê? Porque nós temos uma alteração na quantidade de CO2 que está sendo emitida. Tá, professor, mas e só isso? Não, nós temos outras atividades para serem discutidas. São atividades naturais, como, por exemplo, vulcões, né? Os vulcões, volta e meia, eles entram em erupção. Logo, nós teremos o envio, né, de parte de CO2, tá? Tem momentos em que ocorrem queimadas, né? Bom, essas queimadas, muitas vezes, elas são provocadas, né? Mas existem queimadas também chamadas de queimadas naturais, que podem ser vinculadas a uma descarga elétrica, um raio, né, que caiu naquele determinado local e acabou pegando fogo. Então, nem toda queimada é provocada pelo homem propriamente, né? Mas nós temos aqui. Bom, nós temos também a ação dos chamados decompositores, tá? Então, nós temos aqui os seres decompositores. Bom, para você que assistiu a aula, né, de fluxo de energia, cadeia alimentar, você sabe que na cadeia tem os níveis tróficos, o autótrofo, o heterótrofo e o decompositor. Esse decompositor ele vai reciclar a matéria, mas ao momento que ele está reciclando a matéria, ele vai pegar elementos nitrogenados ou elementos, nesse caso, com carbono, e também vai fazer a sua emissão. E assim sendo, também é um emissor de gás carbônico para a natureza. Ou seja, nós temos vários... Opa, mas espera aí, professor, nós temos vários que emitem, detalhe, e um que retira, né? Então aqui o ciclo está começando a ser alterado. Mas isso é tudo muito natural. Isso aqui não tem tanta interferência do homem, né? Tirando a ideia das queimadas, assim, não tem tanta interferência, tá? Bom, mas agora que vai vir o problema. O problema mais sério está nesse momento para acontecer. Determinados decompositores não conseguiram agir, tá? Então, se porventura ocorrer uma chamada decomposição parcial, da matéria, essa decomposição parcial vai levar à formação de fósseis. Então, vamos lá. Bom, nós não temos um foco principal a falar dos fósseis, ok? Mas você sabe, ou tende a saber, que os fósseis, eles são restos de seres vivos, tanto autótrofos quanto heterótrofos, que foram parcialmente decompostos na natureza. Como eles foram parcialmente decompostos, eles mantiveram uma grande quantidade de carbono fixada na sua matéria. E essa quantidade de carbono fixada na matéria está, de certa forma, inutilizável. Está lá, inutilizável. Bom, essa seria a ideia. Então, os fósseis, nessas circunstâncias, são grandes depósitos de carbono, principalmente o carbono CO2. Então, pensa comigo nessa ideia.
Imagine você, tem aqui o gás carbônico, foi fixado por uma planta há muitos milhões de anos atrás, essa planta morreu. Aí os decompositores começaram a agir, só que eles não foram eficientes, ou pelas circunstâncias de um soterramento, né? Ou estava muito fundo no mar, esse decompositor não conseguiu fazer a total decomposição. Então houve uma decomposição parcial da matéria. E essa matéria então ficou inutilizada, virando um fóssil de planta. Esse fóssil planta, ele pode então ganhar formas, né? Ele pode então mudar a sua constituição química e os hidrocarbonetos começam a aparecer. Nesse caso, um petróleo. O petróleo, né, há indícios de que ele tende a ser originado a partir de animais que morreram, foram parcialmente decompostos, então virou petróleo. Que no caso seria, vamos especular aí, uns dinossauros, né? Teríamos alguns dinossauros que acabaram morrendo e assim sendo eles foram soterrados, foram decompostos parcialmente e a sua matéria orgânica acabou dando origem ao petróleo, que é aquela estrutura, né, aquele hidrocarboneto viscoso que existe embaixo da terra ou até nos mares, ok? Bom, nós sabemos que esse fóssil chamado de petróleo tornou-se um combustível fóssil. Tornou-se um combustível fóssil. É o que nós chamamos de combustíveis fósseis, né? Nós temos aqui também o carvão mineral. Cuidado para não confundir com carvão vegetal, tá? Porque carvão vegetal é aquele carvão da churrasqueira, né? Do eucalipto e tudo mais. Bom, o que aconteceu? Os indícios maiores é que o gás carbônico foi fixado por pteridófitas na era do Carbonífero e essas pteridófitas são as principais fontes da decomposição parcial, então são, nesse caso, são as principais fontes de carvão mineral. Em outras palavras, o carvão mineral tende então a ser pteridófitas muito antigas, né? Na era do Carbonífero. Muito bem. Também temos aqui o gás natural. Gás natural. Esse gás natural está também sobre a Terra, né? Está lá soterrado. Também temos o xisto. O xisto, eu vou fazer um pedido para você que está aí atento, ok? Pedido é, busque mais informações sobre o xisto na internet. Busque nos livros didáticos. Busque nas revistas, nos jornais, informações sobre esse combustível fóssil que está em ascensão, né? O xisto. Tá bem? Nós temos aí várias novidades segundo a matriz energética do futuro, tá bem? Infelizmente, eles estão apostando ainda numa matriz energética à base de combustíveis fósseis. Esse é um problema que nós vamos ainda enfrentar. Bom, mas vamos entender o processo agora. Esses fósseis que deveriam ser simplesmente fósseis, ou seja, matéria orgânica inutilizável, acabou sendo encontrada pelo homem e ele é uma fonte riquíssima de energia, porque é energia em potencial, é o hidrocarboneto. Eu posso separar as moléculas e liberar dessas moléculas alta quantidade de energia. Bom, a Revolução Industrial, né, há mais de 150 anos, aconteceu o quê? A descoberta dessas fontes. E isso foi cada vez mais aumentando, até chamarmos tudo isso do quê? Agora, nós chamamos do quê? De combustíveis fósseis. Captou a mensagem? Esses combustíveis fósseis, eles são carbonos fixados. Deveria ser esse carbono fixado eternamente, mas não é isso que acontece, infelizmente, tá? Bom, assim sendo, nós estamos com esse baita problemão aqui, porque a queima de combustíveis fósseis acaba sendo o principal emissor de CO2 atmosférico, tá? Então a principal fonte de CO2 atmosférica está exatamente nessa conversa, tá? Dos combustíveis fósseis. Bom, petróleo deriva gasolina, deriva o diesel, pneu, asfalto, um monte de outros elementos, produtos, né? Carvão mineral, usado em usinas termoelétricas, as térmicas, né? Gás natural, usado em carros, em indústrias. O xisto, que está em ascensão também para fazer a substituição do petróleo, que está digamos assim, praticamente acabando, né, em muitas partes
do planeta, não que vai acabar como um todo, mas muitas partes já têm uma certa escassez de petróleo. Então, é uma substituição. Independente de qual seja o combustível fóssil, a liberação de CO2 acaba sendo extremamente intensa. E isso está fazendo com que a quantidade de CO2 em questões de anos, não é 1000 anos não, em questão de alguns anos, 150 anos basicamente, está aqui em torno de 0,04%. Aí você pensa, professor, mas esse númerozinho aí não é nada, 0,304, poxa vida. Mas se você colocar numa dimensão, né, se você colocar na proporcionalidade, dá cerca de 40% de aumento na atmosfera. 40% de aumento é um número extremamente considerável. Fora que se você pensar em toneladas, milhões de toneladas de CO2 que são liberadas diariamente, mensalmente, anualmente, né? Milhões e milhões de toneladas. Então, em menos de 150 anos, nós tivemos um aumento extremamente significativo de CO2. Ou seja, nós quebramos o equilíbrio do efeito estufa. Tá? Mas vamos entender isso de uma forma esquemática. Vamos entender isso esquematicamente. Vamos lá então. Bom, você tem que pensar que esse ciclo, ele está no planeta, né? Então eu vou fazer aqui um esqueminha onde o planeta vai ser o nosso foco, tá? Vou fazer o planeta e vou fazer como era o nosso planeta há milhões de anos atrás, ok? Então, ó, hipoteticamente, de forma bem esquemática, esse é o nosso planeta Terra, beleza? Aqui estão os gases estufa. Bom, quais são os gases estufa principais? CO2, sem sombra de dúvida, é o principal, tá? Mas não somente. Existem outros gases estufa, né? O segundo em maior quantidade, né? O segundo mais importante é o metano. Não, o metano também é muito importante. Mas até o vapor d'água, até o ozônio participa desse efeito estufa. Mas sem sombra de dúvida, o CO2 é o nosso principal. Muito bem. Tá, professor, e agora? Bom, imagine que nós estamos aqui num momento muito, mas muito do passado. A quantidade de gás carbônico nesse local é muito grande. Isso significa, então, que quando o Sol aquece a Terra, o calor, né, o Sol aqui, principalmente, né, ele está aquecendo a Terra, a temperatura, o calor, ele começa a ser dissipado, beleza? Bom, só que nós temos uma camada aqui, que é uma camada estufa, tipo um teto, né? E esse teto vai impedir com que esse calor saia, ou seja, ele vai reter uma grande quantidade de temperatura. Bom, isso é numa Terra há muitos milhões de anos atrás, ok? Bom, essa temperatura, como era muito alta, acabava inviabilizando a vida na Terra. E assim sendo, teve que ter uma providência. Nós temos que diminuir a temperatura da Terra. Bom, ao longo de milhões e milhões de anos, foram acontecendo os eventos catastróficos, né, temperaturas, enfim, que estavam mudando. E esse CO2 acabou ficando fixado. Como assim, professor, fixado? Bom, é uma maneira muito simplória da gente falar, mas é importante, né, a gente entender o cenário de uma forma simples. Assim, os seres vivos que morreram durante uma catástrofe e tudo mais, a tendência é que eles fossem decompostos, concorda? Mas aí que está o X da questão, eles não foram decompostos de forma total. Então, lembrando do ciclo, eles viraram fósseis. Esses fósseis deram origem, então, a petróleo, xisto, enfim, né? Esses fósseis são os nossos combustíveis fósseis. Isso significa, então, que essa quantidade de CO2 que estava no local diminuiu. Por quê? Porque houve uma fixação do carbono e a manutenção desse carbono fixado lá embaixo da Terra, que é uma maneira, digamos assim, inviável, né, de utilização de CO2, beleza? Inviável de utilização. Muito bem. Então, passados milhões e milhões e milhões de anos, o que aconteceu com o nosso planeta a partir de então? Ele começou a ter um resfriamento. Como assim, professor, resfriou? Bom, vamos entender. O resfriamento foi ocasionado pela diminuição da quantidade de CO2 atmosférico. Então, a camada era muito grossa, ficou mais fininha. E pelo fato de estar mais fina,
significa então que a dissipação do calor fica maior. Veja, então nós temos aqui novamente o Sol, né? O Sol está emitindo o seu calor, esse calor acaba ficando dissipado, grande quantidade de calor sai, pequena quantidade de calor ou quantidade suficiente de calor é retida. Esse é o efeito estufa. Esse é o chamado efeito estufa benéfico, tá? Bom, aí que vem o segredo, né? Qual é ou quanto esse gás carbônico está nesse momento em que o efeito estufa promove uma média de temperatura global que é adequada para os seres vivos? Quantidade 0,03. Muito bem. Então, o nosso planeta ele demorou milhões e milhões e milhões de anos para diminuir a quantidade de CO2 atmosférico, o principal gás estufa, não é o único, mas é o principal. Em decorrência, a temperatura começou a diminuir. Mas ela diminuiu a ponto de os seres vivos conseguirem se manter, adaptar-se a essa condição, né? Aqui era relativamente inviável para muitos seres. Aqui a temperatura agora é extremamente viável. Então houve uma diminuição da temperatura, onde nós alcançamos em torno de 14 graus Celsius positivo, tá? Essa é a nossa temperatura global, média global, ok? 14 graus Celsius positivo é algo extremamente interessante, porque a vida consegue se manter nesse caso. É claro que tem parte do planeta que é mais gelado, tem parte do planeta que é mais quente, então é um fator mediano, tá? Só que aí, olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Esses fósseis, que no caso foram a solução do problema antigo, né? Porque eles fixaram o gás carbônico, e esse gás carbônico ficou ali, paradinho, bonitinho, quietinho. Mas ao longo da Revolução Industrial, o que aconteceu? Os combustíveis fósseis foram descobertos. E assim sendo, começou a liberar esse CO2 para a atmosfera de novo. Então, fizemos um passo contrário. O que foi feito ao longo de milhões de anos, em poucos anos, o efeito foi contrário. O que começou a acontecer? Ou o que está acontecendo, né? Essa camada está aumentando. Essa camada está aumentando, ano após ano. Por quê? Porque a indústria do petróleo, a indústria em si, né, não vai parar de produzir. Mas para produzir tem que ter energia, e a energia tem que ter uma fonte. E essa fonte o mais barato possível, cada vez melhor. Então vamos usar os combustíveis fósseis, que de certa forma é um dos mais baratos, né, dentro da análise. E assim sendo, o que aconteceu? Aumentamos para 0,04%. Isso já não é uma especulação, isso já é uma realidade, isso já está mensurado, isso já está provado. E esse aumento está fazendo com que a quantidade de energia que saía começou então a ficar menor. Ou seja, nosso planeta está retendo mais calor. E esse efeito estufa está ficando problemático, que é onde entra o termo aquecimento global. Então, o termo efeito estufa, nós temos que tomar muito cuidado, tá? Efeito estufa é algo extremamente importante para o planeta. Só que o efeito estufa agora está se tornando um problemão, porque estamos vivendo a era do aquecimento global. Muito bem. Temos algumas soluções, ou pelo menos, né, são soluções relativamente lógicas. Qual seria? Diminuir o uso de combustíveis fósseis. Coisa que, né, capitalismo fica muito complicado. Substituir os combustíveis fósseis por matriz energética mais limpa, matriz energética renovável, biocombustíveis. Vivemos uma era, né, do biodiesel, dos biocombustíveis como o etanol, mas ainda é muito pouco em relação ao que está se consumindo de combustíveis fósseis. Mas aos poucos a gente vai percebendo que isso é extremamente necessário. Bom, uma outra forma viável é plantar árvores, né? Fazer com que ocorra reflorestamento. E assim sendo, entrou no Brasil em vigor o tal do Código Florestal. Fiquem atentos a uma sigla, CAR, chamado de CAR. Esse CAR é o Cadastro Ambiental Rural, onde os agricultores precisam, dentro desse caso, averbar uma área verde, uma área de reflorestamento, à sua propriedade rural. Eu, particularmente, não compartilho dessa ideia. Por quê?
Porque a responsabilidade, em especial, seria dos governantes, em manter a reserva, mas, em especial, fazer com que terras improdutivas fossem reflorestadas, por uma maneira mais legal, mais política em si. Né? Não fazer com que os agricultores tivessem a obrigatoriedade legal de ter que fazer o reflorestamento. Muito bem, foi o caminho que eles encontraram, tomara que dê certo, mas que os dois lados saiam ganhando, tá? Essa é uma balança meio complicada de se equilibrar, beleza? Então, dentro do ciclo do carbono que nós conversamos, tem o efeito estufa com aquecimento global. Veja que isso tudo está muito vinculado. Fiquem atentos porque isso é tema de vários vestibulares, beleza? Até uma próxima, valeu!